Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um Residente Cast. Eu sou Tatiana Calado, eu sou residente de dermatologia do Hospital EMIP aqui de Pernambuco e vamos continuar o nosso propósito aqui de trazer residentes, médicos e médicas que vão compartilhar com a gente todas as suas histórias de vida até chegar à sua tão sonhada vaga na residência médica, os perrengues envolvidos, os desafios, as estratégias de estudo para compartilhar com a gente hoje, né? E não seria diferente. Eu tô com uma amiga muito, assim, querida, né? Que veio direto de João Pessoa, Heloísa Bione Figueiredo. Ela é R1 de anestesiologia lá em João Pessoa. Elo, seja muito bem-vinda. Obrigada, Tati. Pode se apresentar. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada por me convidar. Claro. E me apresentando, né? Meu nome é Heloísa. Eu sou residente do primeiro ano de anestesiologia, né? Do CT João Pessoa, né? Pela Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa. Sou médica formada pela FPS, a mesma faculdade de Tati. Tati foi minha veterana. E é isso, estamos aqui para bater um papinho. Bater um papinho sobre residência médica. Sim. Elo, obrigada, né, por estar aqui hoje. Eu queria começar a entender como é que foi para você essa ideia de fazer residência médica. Sempre foi um objetivo? Sempre foi algo que você realmente quis fazer, assim, direto da faculdade e já ir para a residência médica? Conta pra gente. Sim, é verdade. Para mim, sempre foi Na verdade, residência médica para mim nunca foi uma opção. Sempre foi uma coisa que era um caminho natural para mim. Eu realmente queria muito fazer residência médica, sempre foi o meu grande objetivo desde o início da faculdade, sabe? O meu objetivo realmente sempre foi sair da faculdade e já entrar na residência. E eu sempre soube, desde o início da faculdade, que eu ia querer me especializar no final, que eu não ia viver só como a médica generalista, né? Porque eu sempre percebi, desde o início, que tinham áreas na medicina que eu não me via fazendo. Então, eu sabia que para eu escolher com o que é que eu ia trabalhar, eu precisava me especializar. Exato. Então, a residência era já um caminho certo para mim. Já um caminho certo. Tinha que fazer. E eu queria saber, assim, anestésio, né? Quando é que surgiu a ideia de fazer anestésio? Sempre foi uma opção, a primeira opção? Como é que foi essa escolha da especialidade? Então, não foi minha primeira opção logo de cara, sabe? Foi um longo caminho até chegar na anestésio, sabe? Durante todo o curso. Eu nunca fui aquela pessoa que o pessoal perguntava, vai fazer o quê? E já desde o primeiro período já sabe o que quer fazer. Nunca foi o meu caso. Eu já passei por algumas opções durante o curso, sabe? Eu, desde o início, é aquela coisa, né? A gente já se divide logo entre clínica e cirurgia. A gente já faz aquela grande divisão no início. E o meu sentimento é que eu não me via numa rotina de consultório. De consultório, de enfermaria, eu não me via naquela rotina de ambulatório, clínica médica. Nunca foi o meu forte. Eu acho que se fosse para dizer uma coisa que eu nunca faria, seria clínica médica. Seria clínica médica. Não faria, não me via nessa rotina, sabe? Então eu pensava, bom, se eu não gosto muito da rotina do clínico, então eu acho que a minha parte é cirúrgica. Então ficava muito isso na minha cabeça, que eu faria ou uma área puramente cirúrgica ou uma área clínica cirúrgica, né? Era isso na minha cabeça. Eu sabia que somente clínica não ia rolar para mim. E aí, por muito tempo, achei que eu ia fazer cirurgia. Né? Achava que era isso na minha cabeça. Aí entrei no internato, pensei, agora é o momento de bater o martelo, né? De me achar. Exato. E aí, comecei pela pediatria, vi que não era aquilo mesmo para mim, porque pediatria, quer ou não, é pura clínica, né? É clínica pura e realmente não é aquilo que me brilhava os olhos. E aí, entrei no segundo semestre, foi GO, né? Aí eu me apaixonei, achei muito que eu queria fazer GO, juro. E em específico, sala de parto, eu era louca da sala de parto. Louca da sala de parto, eu queria estar lá, partejando de madrugada, entrando nas cesarianas, pra mim era tudo, juro. O primeiro parto que eu tive a oportunidade de dar assistência, eu chorei igual uma criança. Eu falei, gente, é isso mesmo que eu vou fazer, não é possível. Então, pra mim, eu achava que era GO. Por muito tempo, achei que era GO. Em específico, a obstetrícia. Eu pensava assim, que eu vou fazer pra ser obstetra. Era isso. E aí, mais me veio na minha cabeça que, assim, eu não podia somente ter uma visão de interna de medicina. Eu precisava ter uma visão mais pra frente para decidir o futuro. Então, assim, não dava pra eu ter aquela visão de interna. Porque de interna, a gente tá lá, assim, Claro. Se divertindo, né? Tipo, achando tudo lindo e tudo massa. Tudo bem que tudo é uma novidade, tudo né? é uma novidade e tal. A gente tem aquela possibilidade de errar, porque tem gente ali com você e tudo. Enfim, mas eu pensava, não, pra eu decidir a especialidade que eu quero seguir, eu tenho que me enxergar na vida dessas residentes, eu tenho que me enxergar na vida desses staffs.
E aí, quando eu fazia essa projeção, não rolava pra mim. Eu falava, não me imagino vivendo Na isso. rotina da especialidade, Na rotina deles, né? exatamente. No dia a dia. Isso. Não me via. Eu achava muito legal a parte do parto. Achava o parto, assim, a coisa até hoje, acho que a coisa mais linda do mundo. É verdade, é uma coisa mágico. É mágico. É mágico. Parece que você sai da terra, assim, por um instante. Mas aquilo ali é um segundo, é 1% da vida do ginecologista, do obstetra, sabe? Aquilo ali não é a maior parte da vida dele. Ele vai também, não obrigatoriamente, mas muitas vezes tem que também assumir a enfermaria, assumir o consultório, senão como é que você vai, né, ter os seus pacientes? Isso. Então aquilo era, querendo ou não, obrigatoriedade. E eu não me via fazendo aquilo, sabe? Entendi. Então, aí entrou mais um dilema na minha cabeça. Tipo, eu acho muito legal esse momento. O parto, acho muito legal. Mas eu não me vejo no consultório. Não me vejo na enfermaria, não me vejo. Então, é uma especialidade que eu gosto de uma parte, mas não gosto da outra. Não tem como eu escolher essa especialidade pra mim, infelizmente. E aí, comecei novamente buscando outros caminhos. E aí, também pensei, não, será que é cirurgia? Foi só entrar no internato da cirurgia que eu vi, não vai rolar. Não também. vai rolar. Não vai dar também. E aí, por isso que é tão importante esse momento, né? De realmente muito viver aquelas especialidades, as grandes áreas, pelo menos, né? De Exatamente. você realmente vivenciar aquilo e se projetar, né? Na vida do staff, né? Na vida do residente também. Residência é um período que passa, mas é um período importante. Muito importante. E eu acho que você tem que fazer essa projeção, não dá. Porque se você ficar só com aquele seu olhar interno, tudo vai ser lindo, tudo é massa. Você vive ali aquela parte legal e vai pra casa, entendeu? Então, assim, o restante da vida daquele especialista, você não tá levando em conta. Você tem que levar em conta também pra escolher, né? E eu me vi assim, poxa, eu quero estar no centro cirúrgico. É aqui que eu me enxergo. Cara, quando eu entrava no centro cirúrgico, parece que o mundo meio que parava, assim. Dava uma pausa no tempo, um corte. Sim. E eu queria estar ali naquele meio, mas eu não me imaginava na vida de um cirurgião. Foi ali que eu comecei a olhar um pouco mais pra trás. Pra trás da cortina. Pra trás das cortinas. Quem é que tava ali, né? Era o anestesista. Exato. E eu comecei a me apaixonar completamente, assim, por tudo que o anestesista precisa saber e precisa saber manejar para cuidar da vida do paciente, sabe? E é uma especialidade muito mão na massa, entendeu? Então, assim, você faz muito procedimento. Então, ali eu me encontrei, ali eu sabia que era aquilo que eu queria fazer. E aí vem uma outra parte que é assim, poxa, anestésio é muito concorrido. Aí já vem o dilema, aí você, né? Poxa, será que é isso mesmo? E aí você vem aquela dúvida que não é nem tanto dúvida, mas o medo de não conseguir. Né, de não conseguir passar. Isso rondou muito minha cabeça. Perfeito. Nossa, eu me vejo muito nessa tua fala agora, porque quando eu percebi que dermatologia era uma opção pra mim e era talvez o meu caminho, eu fiz, nossa, e agora? Poxa, e agora? Eu queria. E agora? Que ser essa? Tinha que ser muito concorrida. Não podia ser um pouco menos. Foi, eu acho que eu demorei pra decidir. Assim, no 6º ano eu ainda fiquei remoendo essa decisão, porque eu sabia que o que a gente ia enfrentar ia ser muito desafiador demais. Exatamente. E aí você começa a se perguntar, será que eu consigo? Será que eu posso? Nossa senhora, isso foi... Tati, tu definiu a minha cabeça na minha preparação para residência. Era isso. Eu falava, talvez seja muito para mim, sabe? Muito. Eu ficava, Senhor, será que talvez seja uma coisa para pessoas muito... acima da média, sabe? Isso. Aquelas pessoas que, poxa... São brilhantes, né? Desde sabe? Cedo, E tal. Poxa, eu sou esforçada. Exato, eu também pensava. Eu sou esforçada, mas né, eu sou uma pessoa normal, sou uma pessoa comum. Eu acho que não é uma especialidade pra alguém como eu, juro. Eu ficava muito nisso. E não é um pensamento legal de se ter, né? A gente fica muito nisso, às vezes se sabotando e tal. Pensei por muitas vezes, tipo, será que eu boto outra especialidade? Mas eu penso, poxa, não é justo comigo. Também não é justo com uma pessoa que quer aquela especialidade, sabe? Tipo, vai ser uma especialidade que talvez eu coloque só pra eu não ter a frustração de não passar do que de fato assumir aquela vaga, entendeu? Isso. Talvez até assuma, mas não vai ser uma coisa que vai me fazer feliz e talvez eu desista lá na frente, sei lá, e outra pessoa deixou de entrar por isso, entendeu? Por isso.
Então, não, eu desde o início nunca marquei outro X na hora de me inscrever. Sempre foi anestésio. Sempre foi anestésio. E aí, então, acho que foi no 6º ano, então, quando você sentiu da cirurgia, que na verdade não era cirurgia. Clínica você já tinha certeza. E aí, talvez no rodízio de cirurgia... Que foi meu último rodízio. Que foi o último. Do internato, foi. Foi acho o último rodízio antes de me formar. A certeza. Aí foi a certeza. Eu vi que era anestésio mesmo. Aí, quando eu ia no rodízio de cirurgia mesmo, quando eu entrava na cirurgia, eu já não tinha tanta vontade de entrar no campo, sabe? Eu queria ficar ali atrás. Exatamente. Ai, massa. E aí, como foi a questão assim? Beleza, agora eu vou encarar que é anestésio super concorrido. Preparação. Como é que iniciou a tua preparação? Foi desde o internato? Como é que foi essa... Porque existe toda uma transição, né? Uma hora a gente tá estudando pra faculdade, aquele tipo de estudo, às vezes mais passivo do que ativo, enfim. É um tipo totalmente diferente. Quando chega ao mundo da residência, de concurso, né? E ainda mais com a concorrência que a gente vai enfrentar, muda. Muda. Como é que passou isso na tua cabeça? Assim, como é que tu se preparou nesse primeiro momento? Então, no internato, foi um momento super conturbado pra mim. Eu fiz o internato, ainda tava rolando a pandemia, sabe? Sim. Então, assim, foi um momento muito difícil, tipo... não era muito normal, assim, a forma que tava rolando, sabe? Tipo, a sala de parto mesmo do IMIP virou referência pra COVID. Então, era aquela coisa que a gente entrava pra examinar os pacientes parecendo um astronauta e tal, e a gente como estudante ainda não tinha vacina. Então, assim, foi uma coisa muito pesada e me destabilizou, sabe? Sim. Eu não conseguia concentrar tanto nos estudos, sabe? Admiro muito quem conseguiu conciliar nessa época, porque pra mim não foi bem puxado. Perdi um familiar bem próximo, sabe? Pra Covid. Então, assim, foi uma época bem conturbada. E eu ainda ficava naquela coisa de... Será que é anestésio mesmo? Será que não é? Mas eu sei que no 2º semestre, ou seja, no meu último período, eu sabia que era aquilo. Mas eu já vinha fazendo um cursinho preparatório desde... Eu comecei no 6º ano. Sim. No 6º ano eu fiz um curso preparatório. Sim. Que não foi um curso que eu gostei. Que foi um curso que, sinceramente, mais me frustrou do que me ajudou, sabe? Entendi. Era um curso que era uma quantidade de assunto absurda, né? Eu não conseguia dar conta. Então, assim, aí começava a acumular. Então, assim, você no 6º ano da faculdade, você tá no internato, você não tem muito tempo. Então, o que era pra ser uma coisa que ajudasse, que fosse, assim... direcionado para o que cai na prova, aquela coisa resumida que você possa ver com mais rapidez, que você possa ler com mais fluidez, que você possa focar mais nas questões e tal. Sim. Eu não tinha isso desse curso, sabe? Não foi uma coisa que o curso me proporcionou. E me atrapalhou mesmo, sabe? É aquela coisa que você começa a acumular assunto, aí você não sabe mais você vira uma bola de neve, você fica sem saber para onde ir. E foi o que aconteceu. Então, eu sabia já no final do ano que é aquela coisa, estudei, ok. Para anestésio não vai rolar, sabe? Você isso tinha pra mim eu sabia. Sensação. E o que é que te fez marcar anestésio nesse ano? Na verdade, eu marquei anestésio nesse ano porque eu sabia que ia ser injusto, sabe? Se eu botasse outra coisa. Ou eu ia fazer a prova para anestésio, ou eu não ia fazer a prova, sabe? E como eu já vinha fazendo o curso, poxa, foi um investimento, tudo, não sei o quê. Aí eu chegar no final do ano e dizer, não vou fazer a prova de residência. Entendi. Tinha que fazer alguma prova, sabe? Então, e até pra me testar de certa forma. Eu sabia que se eu talvez colocasse outra especialidade, eu passasse. Mas não era, eu tive que também me despedir desse medo, dessa frustração. Tudo bem, se não for pra não passar, cara, tem que saber receber a notícia, né? Exatamente. O não aprovado, né? O não aprovado, tem que receber. Porque adianta o quê? Eu passei na residência. Mas não vou assumir, eu sei que eu não vou assumir. E naquele momento, eu sabia que a anestésio era meu único caminho. Eu não tinha plano B. Entendi. Não tive, de verdade, não tinha plano B. Então, eu marquei a anestésio por conta disso. E eu sabia que não ia dar certo. Tipo assim, não ia rolar. Pra anestésio não ia rolar. Mas... era uma forma até de me testar. Perfeito. Eu acho que isso é um primeiro aprendizado, talvez, para outras pessoas que às vezes falam assim, mas eu não vou passar esse ano, não consegui estudar tudo que eu pude, e aí ou bota para outra especialidade, como você falou, e não é justo com a própria pessoa e com as outras, enfim, ou então não faz simplesmente a prova, e assim, pelo fato talvez de não querer ver, como a gente na medicina, né, super assim, tem que estar tudo certo, tudo perfeito, todo mundo, né, enfim, aprovados e etc, e também não se pode ver que você falhou, porque é quase uma falha para que todo mundo veja, né? Meio que uma exposição. Tipo uma vergonha, algo assim. E, na verdade,
faz tanta diferença você ter aquele momento de primeira vez fazendo a prova da residência. Porque é um momento difícil. E a primeira vez é ainda mais difícil. Eu também passei por isso, assim. E foi muito difícil também você ver que você não passou. Fácil, não vou dizer jamais que foi, de forma nenhuma. Pois é. Mas foi bom porque eu vivi aquilo. Eu sei exatamente como é a experiência. Então, na minha segunda vez, eu já fui muito mais preparada. Né? Sabia o que é que eu ia sentir, como é que ia ser. Claro que cada vez é sempre diferente uma da outra, mas Sim. é uma experiência que se vive e é importante. E assim, se despir desses outros... Do ego, de tudo que você possa, exato, sabe? Exato. Não ter medo de se frustrar, até porque durante o seu processo de preparação, você vai ter também frustrações, tipo... Não, às vezes você até no final mesmo da sua preparação, você faz um simulado e você vai mal no simulado, sabe? Você não pode deixar isso acabar com tudo que você construiu, sabe? Foi um simulado, você foi mal. E vai acontecer durante o ano todo de preparação. Na verdade, essa frustração ela vai se repetir muitas exatamente. E muitas vezes. Na verdade, é um aprendizado que você está passando, né? E, Elô, como é que foi, então, assim, né? Esse ano que você se formou... E aí, dois desafios ao mesmo tempo, né? Entre tantos outros que a gente tem na vida. Enfim, se tornar médica e ir a campo e ter que estudar. Chegasse a pensar em, caramba, eu vou trabalhar aqui. Chegasse a trabalhar demais e aí se perder um pouco no caminho. Como é que foi essa tua organização? Então, assim que eu me formei, até para eu começar a trabalhar, foi bem, assim... Foi desafiador pra mim, sabe? Muita gente, até pela própria necessidade de pagar as contas mesmo. Obviamente, todo mundo, né? Precisa ganhar seu dinheiro, né? Então, já começa de cara, tipo assim, cola grau, no outro dia tava de plantão. Não foi meu caso. Eu tive o privilégio de ainda morar com os meus pais, então, obviamente que eu queria trabalhar, ganhar meu dinheirinho e tal. Mas eu fui um pouco vencida pelo medo nos primeiros dias, sabe? Assim que eu me formei. Por conta do contexto, da pandemia. Do contexto, tudo. E do medo também de não estar preparada, de não conseguir lidar com alguma situação num plantão e tal. E a gente sabe que assim que você se forma, principalmente no final do ano, a maioria dos plantões já são ocupados por pessoas que já estão naquele plantão fixo. Isso. Então, às vezes, os plantões que surgem para os recém-formados são plantões um pouco... aquela coisa que você fica, poxa, é um plantão de médico único. Isso, e aí, é difícil, né? Poxa, tipo, você é recém-formado, você vai pegar um plantão de médico único, não acho prudente. Inclusive aí, quem tá pra se formar, viu, gente? Não recomendo. Não recomendo. Pegar plantões de médico único, não acho interessante. Acho importante você pegar um plantão que tenha pelo menos outro colega que já trabalha no serviço, que possa lhe ajudar caso você... Exatamente. Não, a gente não sabe de tudo, a gente nunca vai saber de tudo, nunca. Então, a gente tem que realmente... ter os pés no chão, saber das nossas limitações, não ter medo. Hoje em dia, quem chega pra perguntar pra mim, tipo, poxa, como é que foi pra você quando você se formou pra começar a trabalhar? Eu tenho medo. Parece que eu não sei mais nem receitar uma dipirona. E é real, tipo, você sente isso. Caramba, eu não sei nada, meu Deus, eu não sei nada, como é que eu vou dar um plantão? Mas assim, no fundo você sabe. É o medo que vai às vezes lhe consumindo. Mas o medo é importante. Porque eu falo pro pessoal, gente, quem faz besteira quando é recém-formado é quem não tem medo. É quem é o destimidão, que acha que sabe tudo, que às vezes não dá atenção nem pro que o restante da equipe multiprofissional fala. Então, assim, poxa, às vezes tem um enfermeiro, fisioterapeuta, que tá naquele serviço há muito mais tempo que você e vai saber coisas que você não sabe, vai lhe dar conselhos e você tem que ouvir, sabe? E isso às vezes vai lhe livrar de uma roubada, assim, que você ia fazer, sabe? Porque simplesmente você não tá acostumado àquilo, entendeu? Então, às vezes a pessoa que é mais independente, que se sente muito preparado, é a pessoa que acaba fazendo uma besteira, entendeu? Então, acho que o medo é importante, é prudente, é uma coisa que natural. E você vai se acostumando com o tempo. E aí, como é que você começou a conciliar? Como é que você... Não, agora eu vou trabalhar, talvez, de imposto de saúde, ou dando um plantão por semana, mas para conciliar com o seu estudo, de verdade. Bom, eu sabia que eu ia trabalhar, eu não ia ficar o ano todo só estudando, que eu ia trabalhar, mas que eu ia trabalhar menos para conseguir estudar, que não ia dar para eu ter 5 plantões por semana, não ia rolar, porque senão eu não ia conseguir estudar, até ia ficar cansada, enfim. Então, eu dava no máximo 2 plantões por semana. Sim. No máximo. Então, durante o mês, às vezes eu dava 1 plantão, às vezes dava 2, no máximo 2 e pronto, era isso, sabe? E o restante dos dias era estudando. E aí, eu consegui ficar fixa num hospital
numa cidade próxima daqui de Recife. Sim. E aí eu trabalhava na emergência desse hospital. Era um plantão que eram 4 médicos que já trabalhavam no serviço há anos, né? Então, era um plantão bom, que eu aprendi muito, que eu fiz boas amizades, que foi bem bom, assim, pra mim. E eu conseguia ter um tempo pra estudar. E ter o tempo pra estudar, que aí é super interessante, né? Isso. Porque é aquela questão dos momentos meio que ociosos que a gente tem ali, que acontece às vezes nos plantões, e a gente consegue levar, talvez, algumas questões, talvez alguns flashcards. Isso ajuda na preparação. Mas aí, como é que você mudou tua estratégia de estudo nesse ano, do ano passado, do ano anterior, no caso, né? Tua primeira tentativa. Quais foram as principais mudanças? Nossa, eu mudei totalmente. Eu percebi ali que eu estava totalmente perdida. No ano anterior, tipo, meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu não fiz nada. Tipo assim, totalmente perdida. E é até uma coisa que eu não sei se eu já te falei, mas é uma coisa que me ajudou muito, que me inspirou e eu consegui entender realmente qual era o caminho, principalmente para a aprovação em especialidades muito concorridas, foi o teu Instagram. Porque justamente no ano, porque assim, o primeiro ano que eu tentei, que foi o ano que eu não passei, foi justamente o ano que você passou. Sim. E aí, no início de 2023, foi quando você estava compartilhando a sua jornada no Instagram. Foi. E eu tava ali, ó, nos stories. Eu mandei muitas perguntas na caixinha de perguntas. Ah, que massa. Então, assim, eu via você respondendo as perguntas, mostrando como foi tua estratégia de estudo, que você fez, que você usou aplicativos para te ajudar nas métricas, que depois de um tempo você também começou uma mentoria, tudo. Isso. E eu, caramba, tipo, você abriu um mundo pra mim que eu não sabia nem que existia. Eu falei, o que é isso? Tipo assim, o que tá acontecendo? Assim? Que eu não tô sabendo o que tá acontecendo no mundo. Ninguém me avisou isso aí. E aí, eu comecei realmente a se abrir um mundo pra mim. Eu falei, caramba, eu tava muito atrás. Tipo assim, eu tava muito longe de passar. Aquela Elô, ela não ia, né? Ela não sabia, ela tava perdida no rolê. Tipo assim, totalmente. Então, eu comecei a mudar a partir dali. E naquele momento, eu tive muita certeza de que se eu começasse desse jeito, que se eu seguisse esse caminho, ia dar certo no final. Então, eu falei, eu vou tentar mais um ano, mas vai ser só mais um ano. Eu não quero começar esse ano agora pensando, se eu não passar, eu tento de novo. Não, eu tô fazendo mais um ano e vai ser só mais esse ano. E eu vou passar e pronto, entendeu? E eu botei isso na minha cabeça, sabe? E aí pronto, comecei, me matriculei no médico residente. Nossa, que eu sou apaixonada por esse curso. Gente, não foi combinado, a gente não tá ameaçando ela aqui. Mas é verdade. Entrei no Eu Médico. Sim, e o que é que mudou, assim, pra tu? Nossa, mudou tudo. A abordagem do Eu Médico, pra mim, é totalmente diferente e é realmente o que eu acho que a gente precisa, porque a realidade é que você não precisa saber tudo de um assunto pra acertar todas as questões daquele assunto na prova. Essa é a realidade. E quando isso acendeu na minha cabeça, mudou totalmente a minha visão, entendeu? E é assim que o Eu Médico trabalha, na minha opinião, sabe? Você tem que saber como fazer aquela prova e como aquele assunto é cobrado naquela prova, na banca que você quer fazer. Então, é isso que vai fazer você passar. Não é você saber, tipo, uma apresentação atípica da síndrome, não sei o que lá. Gente, não adianta, sabe? Você pode ser genial, parabéns, mas isso não vai te botar pra dentro da residência, sabe? Exato. E foi essa grande mudança que teve quando eu entrei pro médico e comecei a estudar com uma visão muito direcionada, sabe? Parece clichê, todo mundo fala isso, tem que ter um estudo direcionado, mas é verdade. Se não tiver um estudo direcionado, principalmente para as provas mais concorridas, não entra, não dá, sabe? As coisas não batem, sabe? Você não tem um HD tão grande assim para poder caber tanta a gente coisa realmente na cabeça. tem que otimizar o estudo, né? De forma assim bem estratégica, naquilo que mais cai, de fazer as revisões programadas. Uma coisa que eu falei muito foi em revisão no primeiro ano, né? De tentativa. Não sei se foi o teu caso, Elô. Eu não revisava, simplesmente. Ia passando as aulas, ia fazendo assim poucas questões. E aí também, pra mim, foi o mesmo processo. Meu Deus, que mundo é esse de preparação, de estudo, né? Que já tá muito bem consolidado na área do direito. Agora a medicina, cada vez mais a gente tá se tornando assim, expert nessa questão de concurso, né, com as mentorias ajudando bastante os alunos, porque assim, precisa realmente ter o médico e precisa ter o concurseiro ali, na mesma pessoa. Você tem que incorporar o concurseiro, não adianta. Não adianta, né, porque você tem que ter o estudo exatamente assim, estratégico,
horas líquidas de estudo, aplicativo, quantidade de questões, bater as metas. E é isso, batendo as metas. E foi isso que mudou muito minha mente. E aí, outra coisa, quantidade de questões. Sabe? Gente, não adianta. Tudo bem, tem que ter uma qualidade, mas a quantidade é importantíssima. O N de questões que você faz muda tudo. É extremamente importante. E quando eu vi que tinha gente que fazia 3.000 questões por mês, eu falava, o que é isso? Que mundo é esse? Que eu não sabia que era assim. Exato. Eu não sabia que era assim pra passar, sabe? E não adianta, você vai seguindo aquele caminho e dá certo no final. Você passa, sabe? É um negócio... loucura. E aí eu comecei a ver isso, eu comecei a usar aquele aplicativo que você me recomendou. Sim. E que dá as métricas, tudo. Isso. Que você consegue colocar a quantidade de questões que você fez daquele assunto, a quantidade de acertos. Isso. Consegue registrar os seus simulados, quanto você está acertando de cada coisa. Isso lhe dá uma visão boa, sabe? Tanto das 5 grandes áreas, quanto dos assuntos específicos daquelas áreas, sabe? Exatamente. Então, eu comecei a fazer dessa forma, tentando fazer o máximo de questões. E outra, revisão. Todo mundo falava, tem que fazer revisão. Mas na minha cabeça eu falava, como é a revisão? Eu pego o livro, dou uma lida, eu faço o quê? O que é a revisão? Na minha opinião, a revisão é questão. A revisão é questão, pra mim, foi o que funcionou. Foi as questões. Eu só parava pra olhar o assunto, tipo, vou assistir uma aula, vou ler aquele assunto e tal. Se fosse um assunto que eu não sabia nada, que tinha dado branco já, que eu não sabia mais de nada, estava totalmente esquecido. Mas se fosse um assunto que eu sabia minimamente, eu começava pelas questões. Entendeu? Perfeito. E às vezes a gente tem medo de começar pelas questões, porque você fica, poxa, eu não lembro muito bem, eu acho que não é assim. Com medo até de errar as questões. Veja, você tem medo de errar as questões na sua casa. Isso é real, entendeu? Você tem medo. A cada questão que você erra, às vezes dá uma dorzinha assim, mas não dá pra você ter esse tipo de vaidade. Você precisa errar as questões. É importante errar as questões. E aí, às vezes era um assunto que eu não lembrava por completo, mas eu sabia mais ou menos. Uhum. Eu começava pelas questões. As primeiras 5 questões, eu errava. Dali em diante, eu começava a acertar. Acertava. Aquelas 5 questões que eu errei, vi o comentário da questão, a justificativa, por que cada alternativa estava errada. E a partir do momento que eles iam explicando cada alternativa, eram conceitos que iam se relembrando na minha cabeça, sabe? Então, o conceito daquele método diagnóstico, do que é que faz aqui, aquele tratamento, tudo isso ia relembrando. Então, a partir da 3ª, da 4ª questão, eu ia começando a acertar, mesmo sem parar para ler aquele assunto. Exato. Entendeu? Então, isso foi também muito, muito diferente na minha preparação. Elô. Esse é o poder do estudo ativo, né? Exatamente. Da gente, assim, ir logo para a prática, para o treino. Para quem, claro, já tem uma certa base, que é esperado que a gente, né, durante a faculdade, crie toda essa base, mas, assim, de ir logo para o que tem que ser feito. Questão, comentário, avaliar a correção, ver o que errou, passa para a próxima e vai, enfim. E tu chegou a fazer algum tipo de método, assim, de caderno de erros, flashcard, isso fazia parte da tua rotina? Fazia. O que é que tu acha que foi vantajoso para tu fazer? Eu nunca me adaptei muito bem a flashcard, mas o caderno de erros foi muito importante para mim. Eu sempre comecei a usar o meu tablet, e aí eu fiz uma pasta no tablet que era caderno de erros. Aí eu dividia pelas grandes áreas. Então, tinha um caderno de GO, de pediatria, de cirurgia, de preventiva e tudo mais. E aí, eu sempre colocava ali conceitos. Então, eram conceitos que eu via que estava errando muito nas questões. Então, por exemplo, uma classificação. Tipo, aquela classificação eu sei que eu tenho que decorar, porque cai naquela banca, eles cobram de tal forma, e eu já errei 3 questões sobre aquilo. E é sempre a mesma coisa. Então, eu tenho que estar com isso na cabeça. Então, eu colocava naquele caderno de erros. Porque até, tipo assim, véspera de prova, não sei o que é que eu vou ver, não sei o que é que eu vou estudar. Eu também não tô mais com energia pra estar fazendo muita questão. A prova, sei lá, é amanhã, depois de amanhã. Sim. Eu pegava o caderno de erros e ficava lendo, sabe? Passando o tempo. Entendeu? Então, eu lembro, pronto, foi até no meu enário que caiu uma vez. Eu sabia que, tipo, eu tinha que saber, de acordo com o IMC da gestante, quanto aquela gestante pode engordar durante a gestação, né? Quanto pode ganhar de peso. E aí, e é decoreba. É decoreba. Simplesmente decoreba. E às vezes eu, poxa, é um assunto simples. E aí caía uma questão, só porque eu não tava com aquele decorado, eu errava. Nossa, eu ficava, meu Deus, eu não acabo de perder uma questão por causa disso. Não dá. Aí era uma coisa que tava totalmente presente no meu caderno de erros. Exato. E eu lembro que, um dia antes eu tava lendo o meu caderno de erros,
caiu exatamente a questão assim no Inário. Ah, perfeito, por exemplo. Sabe? Exato. E assim, dá aquela raivinha de você errar algo que você viu, que você estudou, mas infelizmente não estava bem consolidado mesmo na mente, né? E aí o caderno de erros é uma ferramenta, assim, essencial para quando chegar, por exemplo, nesse período próximo, né, das provas. E em relação à prova na íntegra, tu chegou a fazer, assim, desde cedo as provas na íntegra, ou tu começou só perto, enfim, das provas de fato? Como é que foi? Acho que eu comecei até um pouco tarde a fazer as provas na íntegra, sabe? Eu fazia muito os simulados do próprio médico, que eles fazem simulados semanais, se eu não me engano. Sim. E aí eu ia fazendo o simulado do médico, que era uma junção de várias questões, mas não era uma prova de uma banca só, totalmente de fato, né? E aí eu lembro que eu falei até contigo. Eu falei, Tati, ó, tá chegando, assim, tava meio que no meio do ano. Eu acho que era de julho pra agosto. E aí eu falei contigo, tal, tipo, eu acho que eu vou começar agora a fazer provas na íntegra, tal, aí tu... Tem que começar ontem a fazer prova na íntegra. Eu acho que deve ter falado isso mesmo. Falou. Tem que começar ontem. Eu disse, tá bom. Aí eu sei que só fazia prova na íntegra a partir de então. E aí eu também comecei a mentoria. E pra mim também foi um divisor de águas. Porque eu acho que quando você tem um momento... Não sei se acontece com todo mundo, mas tem um momento que você começa você empaca. Tipo, você faz o simulado, ou a prova, você faz 75, 77. E a gente sabe que para as provas mais concorridas, você não passa se não tiver acima de 80. Não dá. 80% acaba que é o mínimo. Tirou menos que 80, não tem como. 80% da prova é o mínimo para você passar nessas provas mais concorridas. Então, eu tava empacada ali no 75, 77, eu disse, gente, pelo amor de Deus, faz muito tempo que eu já tô estudando, como é que pode? E quando eu comecei a mentoria, caramba, tipo, eu vi a minha quantidade de acertos fazer isso aqui, ó, lá pra cima. Coisas que eu não sabia nem que existia. Eu lembro que no início do ano, respondendo as perguntas na caixinha de perguntas, e aí você botava, tipo, no fundo da questão, da pergunta, algumas fotos, assim, do teu cantinho de estudo, tal, não sei o quê. Aí eu lembro que tinha uma foto de um simulado que você fez. E tinha lá aquela paginazinha do Eu Médico, de quando você faz o simulado, com a quantidade de acertos, né, tal, a quantidade de erros. Aí eu lembro que era, tipo, uma prova, assim, da CSPE, eu acho. E aí, tipo assim, a quantidade de acertos era, tipo, 88. Aí eu... Gente, como é isso? Pra mim era uma coisa surreal, fora do normal. Que eu nunca ia chegar naquilo. Eu pensava, meu Deus, como é que pode você fazer 100 questões e acertar 88? Você errar, tipo, na minha gente, como pode? Na minha cabeça era fora do normal. E aí, quando eu comecei a mentoria, que eu comecei a ter um estudo ainda mais direcionado do que eu tava tendo, caramba, tipo, eu via de 15 dias a mudança, né? Mudança total, sabe? Total. Exato. Eu comecei a fazer 80, 82, 85, 88. E meu Deus do céu, o que é isso? Eu não acreditava, sabe? E realmente, é um negócio que a mentoria, eu achei essencial. Pra mim foi essencial. Você acaba... Era uma plataforma que você alimentava e ela lhe dizia o que é que você ia estudar, sabe? E, querendo ou não, a gente tenta ser racional na hora de se planejar, na hora de estudar, mas acaba que a gente não consegue. Às vezes a gente, vou escolher o que é que eu vou estudar hoje. A gente acaba pendendo para uma coisa que você gosta mais de estudar, ou até com medo de errar muito as questões. Você pende para um assunto que você sabe bem, que você acerta muitas questões quando você faz, entendeu? E aí aquele assunto que tá lá mais esquecidinho, que você nem gosta, né? Aí você tende a deixar ele mais de lado, né? Porque você sabe que se fizer questões daquele assunto, você vai acertar metade das questões, sabe? Exato. Você não vai fazer mais de 70% daquele assunto. E a gente não gosta de se frustrar. Não. É natural, a gente não gosta. Então, a mentoria fazia com que você fosse de encontro a isso. Então, você fazia questões sobre aquele assunto, você errou muitas questões daquele assunto, você ia colocar na plataforma. Eu fiz 30 e eu acertei 10 só. E a plataforma vai dizer, beleza, então daqui 3 dias você vai fazer de novo. Exatamente. Entendeu? Isso. Então ele já gera aquela revisão de você ver mais 30 questões daqui 3 dias. Entendeu? Daquele assunto. Então eu era obrigada a fazer aquele assunto que eu não gostava, que eu achava chato, mas que eu tava errando, que era o assunto que caía na banca que eu ia fazer. Exatamente. A gente tem uma mentoria agora dentro do Médico Residente, né? E aí eu sempre falo pros meninos, né, lá no grupo, gente, aqueles assuntos que vocês estão errando, ou você vai revisá-los
enfim, muitas e muitas vezes, né? Ou você vai acabar perdendo muito conceito na hora da prova. E, infelizmente, é assim que se passa. É ganhando questão. Não adianta ignorar. Não adianta ignorar, não adianta, né, esquecer. Então, assim, a revisão ao longo do ano tem que ser assunto prevalente, muito prevalente, que vai cair, que você tem que estar vendo, revendo aquilo para ficar mais consolidado, e os seus erros. Que as suas falhas vão ser diferentes das minhas, né? As suas fragilidades vão ser diferentes das minhas, enfim, e por aí vai. Então, assim, tem que ficar atento. Por isso que o Caderneiro é tão... Parece até mágico, assim, mas é exatamente, é o teu tendão de Aquiles. É aquilo que você não consegue direito, assim, memorizar, enfim. E precisa rever. Né, pra perto da prova. E é um material que você constrói ele. Então, ele é totalmente seu. Ele é personalizado. Então, assim, 1000 estratégias, 1000 dicas. Adorei. Mas, Elô, eu sei que você fez, assim, várias provas. Não foi só uma, nem duas, né? Como é que tu conciliou a tua vida chegando próximo, assim, das provas que tu ia fazer? Primeiro, quais provas você pretendia, né, fazer nesse ano, e como é que tu conciliou? Porque, assim, é outro rolê. É outra organização na vida, né? Porque tem viagem envolvida, enfim, provas diferentes até, maneiras de se cobrar diferente. Tu estabeleceu, não, eu tenho uma banca prioritária, e aqui eu foco, e nas outras eu faço algumas provas. Como é que tu fez essa diferenciação, sabe? Então, eu nunca tive a banca prioritária, por incrível que pareça. Eu acho até que eu devia ter tido, mas eu não quis ter. Eu simplesmente elenquei as bancas que eu ia fazer. E aí, quando eu ia aplicar os filtros na hora de fazer as questões, por exemplo, na plataforma do Eu Médico, aí eu vou fazer questões do assunto tal, sei lá, eu vou fazer questões sobre icterícia. E aí, eu vou fazer questões das bancas, tal, tal e tal. Aí eu botava os 5 últimos anos e colocava todas aquelas bancas. Todas juntas. Então, eu botava que eu sabia que eu ia fazer Sul e São Paulo, eu sabia que eu ia fazer João Pessoa, eu sabia que eu ia fazer Pernambuco, sabia que eu ia fazer Ceará, e colocava todas elas. E aí, fazia as questões. Então, era como se fosse... Eu peguei as bancas, botei tudo num saco só e fazia de tudo, sabe? Então, foi basicamente assim que eu ia fazendo minhas questões. Não tinha muito aquela banca prioritária, sabe? Entendi. Então, meio que tu focou nas 5, com o Enare, né? Isso, com o Enare. Eu também botava Enare junto. Também junto. E aí, ia fazendo provas na íntegra também das 5. Isso. Digamos assim. Das 5. Eu fiz meio que um cronogramazinho. Então, tipo assim, chegou uma época que eu fazia simulado quase todo dia. Então, assim... Para não ficar muito maçante, tinha bancas que... Eu sabia que a banca era de 50 questões. E tinha banca de 100 questões. Então, se eu vou fazer dia sim, dia não, o simulado, ou então todos os dias, eu não posso fazer um simulado de 100 questões num dia e de 100 questões no outro. Eu não vou nem conseguir fazer, sabe? Então, eu fazia um de 100 num dia. No outro dia eu fazia... Aí no outro dia não fazia. Aí no outro eu fazia de 50. Depois eu fazia um de 100 e ia alternando. E aí fiz esse cronogramazinho. Então, assim... e também fiz dos 5 últimos anos de todos. Então eu fazia, tipo, eu vou fazer menos o Enare, porque o Enare não tinha 5 anos. Então eu fiz só dos anos que tinha. E aí eu fazia, nesse dia, tal dia, eu vou fazer, tipo, dia de segunda-feira, eu vou fazer CESPE 2020. Tá. Aí tal dia eu vou fazer SUSE 2021. Aí fui fazendo pra eu poder contemplar todos os 5 anos, os últimos anos e as bancas. E fiz esse cronogramazinho, assim, mais ou menos de agosto pra frente. Perfeito. E aí, como é que tu foi manejando também a ansiedade, né? De chegar às provas, que também é outra coisa importante, né? A gente tá praticamente chegando perto aí da primeira prova do Enare. E agora, enfim, como é que você tava manejando que bate a ansiedade, né? Eu acho que são duas coisas. Bate a ansiedade, mas acredito eu que também bate outra coisa pra quem tá se preparando muito forte, que é uma sensação, assim, de merecimento. E é uma sensação, assim, genuína. Ninguém vai lhe dar essa sensação. Eu sentia isso, assim, por mais que as pessoas falassem, Tati, esse é o seu ano, né, em casa, a rede de apoio que é tão importante. Sim. Não, você tá estudando muito, para de estudar um pouco. Vai dar certo. Mas, assim, não adianta. Você precisa construir, eu acho, esse sentimento, né, isso. Porque ele se torna muito verdadeiro dentro de você. Pra tu foi também assim, um pouco? Foi, exatamente. Tive essa sensação e... Pra mim, como é que eu fazia pra lidar com a ansiedade? Terapia e oração. Pra mim, era o que... Pra quem tem uma religião, pra quem acha que isso muda a forma de ver as coisas, pra mim mudou muito. Foi um ano, assim, que
a minha relação com Deus mudou totalmente. E eu também fiz terapia. Pra quem tem a oportunidade de fazer terapia, façam, gente, é muito importante. Mas, às vezes, tem hora que não tem muito pra onde correr. Bate o medo, bate a ansiedade, principalmente pra quem... Isso eu falo principalmente pra quem tá tentando, que não é mais a primeira vez, né? É a segunda ou talvez a terceira vez que tenta. Às vezes, dá aquela sensação de obrigação de passar. Tipo assim, agora não tem como mais. Tipo, não vai ter como não ser aprovado de novo, sabe? Tem que passar, sabe? Isso era uma sensação muito, muito ruim que dava de tem que passar, não dá. E, infelizmente, a aprovação nunca é certa. Nunca é certa. Não dá, gente. Você pode fazer tudo certinho. Você pode se preparar como for. Sei lá, na hora pode dar um problema. Pode ser que a banca, sei lá, tava fora da casinha, botou uma coisa nada a ver. E simplesmente, enfim. Mas saiba que se for uma coisa da prova, vai ser tanto para você quanto para os outros que estiverem fazendo a prova. E também pode ser que, sei lá, você esteja mal naquele dia, adoeça, tudo pode acontecer. E é muito ruim a gente lidar com o inesperado. Então, ficava aquela coisa, tipo, tem que passar. E aí, eu, por exemplo, não estava mais naquela rotina de internato, eu tinha a possibilidade de fazer os meus próprios horários. Então, assim, foi um ano que eu tive tempo para estudar. Eu tive. Então, na minha cabeça era assim, não tenho desculpa, eu tenho que passar. Não tem outra opção. Tipo, se eu não passar agora, o que é que eu vou falar? Qual vai ser a minha justificativa? E não precisa ter uma justificativa, sabe? A aprovação não é certa pra ninguém, entendeu? Então, veio muita essa ansiedade, mas é aquela coisa, tem que ir com medo mesmo, com a ansiedade mesmo, você vai e quando começa, na minha opinião, não sei se pra todo mundo é assim, mas a minha ansiedade durava só até o momento que botava a folha na minha mesa de prova. Depois que eu abria a prova, eu entrava naquele mundo da prova e pronto. E aí só vinha voltar a ansiedade quando tava faltando os últimos minutos. Aí ficava aquilo, eita, peraí, a gente tem que correr aqui pra terminar. Pronto. E uma coisa que eu acho que diminui um pouco a ansiedade pra quem tem... Pra que, assim, não só a ansiedade do medo da não aprovação, mas pra quem tem muito medo na hora de fazer a prova. Eu simulei muito a prova na minha casa. Eu sei que a gente não tem como simular o dia é só no dia. Não tem como falar, treino é treino, jogo é jogo. Mas o máximo que eu podia de realidade... eu fazia. Então, assim, eu não fazia uma prova sentada na minha cama, deitada. Não fazia. No computador, assim, deitada na cama. Não dá, porque não vai ser essa a minha realidade, entendeu? Eu não fazia uma prova, pausava o tempo, ia caminhar, ia fazer não sei o quê. Ia pegar um cafezinho ia pegar um cafezinho e voltar, não. Se eu tenho que fazer 100 questões, eu vou fazer 100. E vai ser cansativo, eu vou passar 3 horas fazendo. E é isso. E é isso que você vai fazer na prova, entendeu? Então, deixa lá sua garrafinha, bota um lanchinho, cronometra e começa a fazer tua prova, entendeu? Avisa, eu botava aviso assim na porta. Fazendo prova, não entre, entendeu? E faz, você tenta ao máximo simular aquele dia. Perfeito. A gente fala muito também isso, né? Simulação real. Até na minha época poderia ter um risco aí de fazer prova de máscara. Aí eu cheguei a treinar de máscara também. Porque assim, caso vai que a coisa piorava da pandemia, infelizmente, e a gente tivesse que usar. Enfim, seria um artefato a mais ali de dificuldade. Eu sempre digo, pega a cadeira pior de casa... faz assim, sem ar-condicionado, no calor, porque vai que o ar-condicionado quebra na hora. Simular a guerra. Simular, exatamente, o pior, porque aí você já vai estar preparado. Né? E eu fiz de máscara também. Por mais que não tivesse mais a obrigatoriedade em 2023, mas como eu ia fazer muitas provas, eu tinha medo de ir numa prova e você fica ali com 4 horas de uma sala com 20 pessoas. Eu tinha medo de adoecer, sabe? E tá doente pra próxima prova que ia ser daqui 15 dias, entendeu? Então eu tinha medo disso. Então, normalmente eu era a única de máscara na sala. E eu sei que, tipo, a pessoa que vai fazer prova de residência, às vezes ela mesmo doente, ela vai fazer. Porque ela não vai perder o dia da prova. Então, às vezes tinha muita gente tossindo na prova, na sala, entendeu? Sim. Então eu ia sempre de máscara, com medo de adoecer pras próximas provas. Ah, entendi. Olha aí, outra estratégia, então. Outro pensamento. Eloy, como foi, então, assim... os resultados das provas que tu fez, né? Tu chegou a viajar, né? Algumas viagens, na verdade. Tu teve alguma dificuldade nessa história de viajar pra fazer as provas? Ou deu tudo certo? Foi tranquilo? Conta aí. Deu tudo certo, graças a Deus. O lugar mais longe que foi São Paulo, mas eu tenho a sorte de meus irmãos morarem lá, então eu fiquei na casa da minha irmã. Ela foi comigo, me levou na prova, voltou. Então, assim, deu tudo bom. Consegui também ir
trocar meus plantões aqui em Recife, então eu não parei de trabalhar enquanto eu fazia as provas de residência, sabe? Eu trabalhei até o último dia, até me mudar para João Pessoa, eu estava trabalhando. E aí, viajei, voltei, eu normalmente ia num dia, passava uma noite e voltava no outro, né? Sim. E aí foi tudo tranquilo. Tem muito aquela coisa de se deslocar, de sair da sua cidade, tudo. Você tá lá, não sabe nem... Pronto, de São Paulo eu tava com a minha irmã, mas no Ceará eu tava sozinha, né? Era eu e eu fui sozinha pra prova. O medo de não acordar. Nossa. Eu sozinha, né? Eu fiquei na pousada, assim, eu morrendo de medo de não acordar. Meu Deus, eu dei 200 despertadores. E além dos despertadores, minha mãe me ligou daquele Recife. E aí, já acordou? Tá pronto? Fui, peguei o medo de não dar tempo do Uber, chamar o Uber, sabe? Você não ter aquela todas pessoa... Essas variáveis. Todas essas variáveis, exatamente. Eu tenho que tá bem preparadozinho pra nenhum perrengue desse lhe desestabilizar. Então, assim, você se preparou o ano todo, você não vai deixar um atraso fazer você ficar nervoso na hora e tal. O nervosismo já é grande por si só, então não deixa outras coisas influenciarem, te afetarem, exatamente. Isso. E aí, e como é que foi, assim, essa questão de corrigir prova? Tu corrigia ou não? Porque isso bate, né, um pouco também, né? Bate o medo, bate muito medo. Bom, como eu ia fazer muitas provas, eu lembro uma coisa que foi até de uma pessoa da própria mentoria, sim, que ele disse assim, tenha coragem de corrigir suas provas, sabe? Aquela coisa, eu tinha muito isso. Nossa, eu sempre fui assim, a minha vida toda, desde o colégio. Tipo, eu fazia uma prova, aí quando eu saía da sala, tava todo mundo comentando, aquela questão foi tal, aquela questão. Eu ia me embora assim, parecia um foguete, ia pra casa, não queria falar com ninguém, porque eu não queria saber da resposta dos outros, pra pessoa dizer, a resposta era essa, aí eu botei outra, errei, ficava nervosa, não queria corrigir, só queria ver a nota no final. Só que eu sabia que pra concurso, você não pode ser assim. Não dá. Então, a gente vem enfrentando o medo das frustrações durante todo o ano. Então, a gente tem medo, às vezes, de fazer simulado em casa, com medo do númerozinho que vai aparecer no final. Tipo assim, 60. Aí você, meu Deus, céu, 60. Que terror. Então, você tem medo até quando você tá sozinho. Da frustração que é você individual, que ninguém tá nem vendo. Imagina a frustração que todo mundo vai saber. Porque todo mundo vai perguntar, acertou quantas? E aí, como é que foi? Principalmente a família, né? Que também tá na expectativa. Então, você vem lutando contra essa frustração. Então, o momento mais importante que você tem que jogar o ego no lixo e não ter medo de se frustrar é na hora de corrigir as primeiras provas. Porque, beleza, se você foi mal na primeira prova, gente, você tem que ver o que você errou. Porque a outra prova é daqui 15 dias. Tem que ser frio. Frio mesmo. Frio e calculista. Não dá pra ser... você pode até chorar, ficar nervoso e tal, ficar triste, decepcionado, mas isso não pode durar tanto tempo. Sabe? Você não tem esse tempo. Esse tempo todo, né? De se lamentar tanto. Exato. Porque você vai fazer outras provas, sabe? Principalmente pra quem vai fazer várias bancas. Então, eu lembro que a primeira prova que eu fiz foi o ENARE. Eu tive muito medo de corrigir depois. Muito medo. Eu fiz a prova, fui corrigir no dia seguinte. Eu corrigia, eu me tremia. Juro, eu não tinha... A caneta não ficava. Eu botando assim. É isso. O certo era assim, ó. Assim, gente, eu juro. E aí... Eu fui muito bem no ENARE, eu fiquei muito feliz, sabe? Era um resultado que eu não imaginava. E aquilo me deu... E assim, podia ter ido mal, mas assim, fui bem, gostei do meu resultado. E aquela coisa, você pensa, poxa, na Vera ali... Eu nunca, fazendo a prova de fato, eu nunca fiz mais de 80 questões, porque eu só faço mais de 80 questões nos simulados que eu tô fazendo em casa, né? Será que isso vai se reproduzir na realidade, no dia da prova? E eu vi que se reproduziu. Tipo assim, caramba, aconteceu. Tipo, eu fiz isso. Eu saí de casa, eu fui pra uma prova numa sala, sem nenhuma consulta. Eu estava na sala, eu fiz a prova da minha cabeça, da minha cachola, e saiu esse número de questões, sabe? Nossa senhora, foi o auge, assim, eu fiquei muito feliz. Então, é importante. E se você não vai bem, você vê o que é que errou. Porque às vezes é besteira. Às vezes você errou uma questão por besteira. E aquilo talvez se repita nas próximas provas. Você tem que ter aquele sangue frio mesmo para poder corrigir Perfeito. E aprender e levar pra frente, né? Exatamente, levar pra frente. Desafio. Exatamente. E os resultados, Elu? Diz aí o que aconteceu. O que é que rolou? O que é que rolou de aprovação, e onde tu tava, e quando tu recebeu a notícia, e como foi a escolha também, que eu sei que deve ter uma escolha. Então, a primeira notícia de aprovação foi do ENARE. Foi do ENARE? Foi do ENARE. E o ENARE é aquele nervoso, né? Porque você vai colocar o lugar que você quer
E de um dia pro outro, é tipo o SISU, né? Então, de um dia pro outro, a nota de corte muda muito. E aí, num dia você tá em segundo lugar naquele serviço, no outro dia você tá em 30º. É um negócio que muda muito de um dia pro outro. Então, eu tava muito nervosa. Eu lembro que tava eu e meu namorado também, com a mesmo nervosismo, né? Porque ele também tava prestando prova de residência, mas pra outra área. Ele hoje é R1 de cirurgia bucomaxilofacial. Que maravilha. E aí, ele fez cenário também, fez várias bancas também como eu. E aí, a gente com medo, meu Deus, será que... E a gente também com medo de ficar muito distante um do outro, né? Então, tu vai botar pra onde? Ai, meu Deus, vou botar pra tal estado. Aí, eu vou botar pra não sei aonde. E, tipo, minha nota lá tá muito alta, eu não vou poder botar lá, não. Aí, ficava aquela coisa. Nossa, foi muito agoniante. E aí, eu lembro que eu coloquei para o Mato Grosso do Sul, que eu tenho pessoas que são praticamente da família que moram lá e que eu sabia que podiam me acolher. Eu pensei, bom, é uma possibilidade. Coloquei. E aí saiu o resultado e aí eu passei. Eu acho que eu fiquei, talvez, não sei, eram 2 vagas só lá e eu acho que eu fiquei em 3º, alguma coisa assim. Sim. E aí uma das pessoas já não ia assumir. Ela já tinha me dito que não ia assumir. E aí, quando saiu o resultado, eu vi a pessoa que estava em 2º, eu sabia quem era. Então eu sabia que ela não ia assumir, porque eu sabia que ela tinha passado na banca prioritária dela. Então quando eu vi o resultado, eu, poxa, passei, sabe? Nossa Senhora. Nossa, foi um choro, mas foi um choro assim que parece que lava a pessoa, sabe? A alma, tipo, meu Deus, acabou. Porque independente das próximas aprovações, acabou. Tipo assim, não vou fazer outro ano. Aquela certeza de não vou fazer outro ano, nossa, é a melhor sensação do mundo. Recompensadora mesmo. Totalmente, você saber, tipo, ano que vem, independente de onde esteja, eu vou estar na residência, porque eu já tenho uma certeza, essa aqui. Então, eu fui a fundo, me matriculei, tudo normal. E tinha outras coisas pra sair ainda, outras aprovações, mas eu botei a cara, segui o caminho. Eu não tinha um lugar dos sonhos para fazer residência. O meu sonho era anestésio. Eu queria um lugar que fosse bom, que tivesse uma boa formação. Então, óbvio que eu ia preferir ficar mais perto da família, mas eu não tinha aquilo, eu quero naquele hospital, eu quero aquele lugar, eu quero aquele... Não tinha muito isso, eu quero anestésio. Sim. E eu quero um lugar que eu vá sair bem formada. Então, era esse o meu objetivo. E também tinha o objetivo de fazer residência num serviço que fosse reconhecido e credenciado pela SBA, que tem também essa diferençazinha para quem vai fazer anestésio aí. Que é a Sociedade Brasileira a SBA, a Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Perfeito. E as residências se dividem em grupos que, assim, tem residências de anestésio que são credenciadas pela SBA, sim, que são os CETs, Centro de Ensino e Treinamento. Então, são residências reconhecidas pela SBA, né? E residências que não são, que são só pelo MEC. Então, a grande diferença é que, assim, quando você termina uma residência que não é credenciada pela SBA, ao final, se você quiser adquirir o título de especialista, né, em anestesiologia, você tem que fazer uma prova que é o TEA. Você sai com o RQE, mas não sai com o TEA. Se você quiser ter o título, você faz a prova. Já as residências que são credenciadas pela SBA, né, reconhecidas e credenciadas, que são CETs da SBA, você sai com o RQE e com o TEA. Se você... só que você vai passar por testes, provas durante os 3 anos de residência, né? Então, você tem que atingir uma nota mínima, tudo. Você tem provas trimestrais e anuais. E aí, você tem que atingir uma nota mínima nessas provas. Não sei como é, mais ou menos assim, como rola quando você não atinge essas notas. Sim, enfim, sim. Posso estar até falando besteira. Se alguém quiser me corrigir, bote aí nos comentários. Mas, enfim, tem essa grande diferença. Então, para mim, a prioridade era entrar numa residência que já fosse um CET da SBA, que fosse credenciado pela SBA. E aí, esse era o meu objetivo. Que fosse um lugar bom, que fosse credenciado pela SBA e que fosse mais perto da minha família possível, né? Uhum. E também, como é que eu avaliava a qualidade? Na anestesia, não sei se em outras especialidades tem isso, mas tem a vantagem de que a SBA ranqueia os CETs. Então, existe um ranking da SBA que eles publicam de tempos em tempos, inclusive o último ranking saiu recentemente, que ele divide os serviços em quartis. 1º, 2º, 3º e 4º quartil, sendo o 4º o de melhor avaliação. E isso, os critérios de avaliação que eles usam são as notas dos residentes nos testes, né, trimestrais e anuais que eles aplicam, a própria SBA que aplica.
as notas dos residentes daquele serviço. Eu acho também que leva em consideração a quantidade de atos anestésicos que a gente faz por ano, a quantidade de... tem essas avaliações, sabe? Certo. Há vários critérios que eu não vou saber ao certo, mas eu sei que as provas são um desses critérios. E aí divide nesses quartis. E aí você consegue, basicamente, pelos quartis, entender se aquela residência tem uma boa qualidade de ensino ou não. Óbvio que a rotina da residência, como é a carga horária, como é o ambiente e tudo, você só consegue conversando com residentes daquele serviço. Mas como eu não tinha contato com residentes de todos os serviços que eu estava pretendendo, eu pensei, bom, como eu prezo pela qualidade, eu tenho que ver pelos quartis e a distância de onde eu moro, né? Da minha família. Então, foi basicamente isso. E aí, eu fui vendo, né, pelos quartis e foi assim que eu fui ranqueando qual era a minha primeira opção e tudo. E aí, por incrível que pareça, eu não tinha visto ainda qual era o quartil do CET João Pessoa, que é o serviço do qual eu faço parte agora. E quando eu passei, foi que eu fui olhar qual era o quartil do CET João Pessoa. E eu vi que era 3º quartil, que era um quartil muito bom, sabe? Excelente. E vi também outros serviços que estavam no mesmo quartil, né? Que estavam também no 3º quartil. E vi que tinha muitos serviços, assim, de referência em São Paulo, em outros estados, serviços que eu admirava muito. Caramba, tipo, tá no mesmo quartil da residência que eu vou entrar, sabe? Então foi ótimo pra mim. E perto da minha cidade, né? De onde tá minha família, que é João Pessoa, que é bem pertinho. Então, assim, pra mim foi perfeito. Assim, pra mim é isso aí. Vamos lá. E aí, então, ranqueei qualidade, assim, em relação aos quartis e a distância da minha família. Foi basicamente isso, assim, que eu escolhi. E quando saiu do São Paulo? Então, a de São Paulo saiu depois de eu ser aprovada em João Pessoa. Então, assim, quando eu fui aprovada em João Pessoa, eu já sabia que eu ia assumir João Pessoa, porque era uma residência credenciada pela SBA, né? Que era um CET. Claro. Então, eu já sabia que ia assumir lá, até porque era muito mais perto. Então, pra mim, a aprovação lá do Enare no Mato Grosso do Sul, eu já descartei a possibilidade. Então, eu sabia que eu ia assumir João Pessoa. E aí, fiquei no aguardo, né? Em relação a São Paulo. Como a residência de João Pessoa que eu tinha passado já era uma residência muito boa, né? E era muito perto da minha casa, eu meio que sabia, poxa, não sei se eu vou assumir São Paulo. Mas, de qualquer forma, eu já tinha colocado no sistema de leilões que rola no Sul de São Paulo. Aí, como é esse sistema, assim, rapidamente, né? Só pra eu também entender. Porque, às vezes, eu acho que tem gente que, quero prestar Sul de São Paulo, e às vezes não sabe muito bem como é que é esse esquema do leilão. Eu demorei um pouco pra entender. Você faz a prova. Faz a prova, todo mundo. Beleza, todo mundo fez a prova igual. Todo mundo fez a prova igual. Beleza. E aí, tem vários serviços e vagas pra cada serviço desse. E essas vagas são todas para anestesia. Eu acho que, sei lá, para anestesia eram 90. Sim. São muitos hospitais. Sim. Isso é uma vantagem de lá, é muito hospital. E aí, consequentemente, muita vaga. E aí, você vai entrar nesse esquema de leilões que é o seguinte. Você vai aplicar a sua nota e vai colocar a ordem de prioridade que você quer dos hospitais. Então, por exemplo, mas sempre quem entra é a maior nota. Sim, então, claro. Tem o hospital A, B e C. Eu tirei 75, Tati tirou 80. A gente vai aplicar para esses 3 hospitais. Eu apliquei minha nota, a Tati aplicou a nota dela para anestésio. E vamos colocar nosso ranking. O meu prioritário é o A, o segundo B, o terceiro C. Sim. De Tati, o primeiro dela e o primeiro dela é o A também, depois o C, depois o B. Quem vai entrar no A? Tati. Sou eu que tenho 80, certo? 80, exato. Mas, por exemplo, a tua segunda opção é o B. A minha digamos que é o C? Não, a minha também a minha primeira é o B. Eu botei o B como minha primeira opção. Mas independente, se tiver uma pessoa que tiver uma nota maior que a minha, mesmo que não seja a primeira opção dela, ela vai entrar. Entendi. Entendeu? Conta da nota, né? Por conta da nota. A nota é o critério é o critério máximo para entrar. Né? É o mais importante nesse quesito. O mais importante nesse quesito. Entendi. E aí, conforme a ordem... Tanto é que tem gente que fala assim, eu vou colocar um hospital que pouca gente quer, já que a minha nota foi baixa. Só que, se a nota do amiguinho for maior que a sua, e ele colocou esse hospital como a 10ª opção dele, ele acaba que entra, entendeu? Entendi. Mesmo aquele hospital sendo sua primeira opção, porque a nota dele é maior que a sua, entendeu?
você só vai entrar na frente dele se ele não colocar aquele hospital como opção. Entendi. Ele não clicar nele ali, né? Deixar de lado. Aí você vai estar concorrendo ali. Então, sua nota que vai entrar, entendeu? Entendi. Então, é bem certo, né, na verdade. É bem certo. E aí, tu entrou nesse esquema de leilão... Foi. Coloquei todos os hospitais que tinha. Sim. Botei num ranking ali, botando acho que de todos, acho que 6 eram serviços credenciados pela SBA, né? Sim. Então, eu coloquei os 6 no início e o restante fui botando aleatoriamente. Aleatório, só botei porque eu coloquei. E foi. E aí, eu já tinha assumido, passado, né? Em João Pessoa, já tinha me matriculado, já estava inclusive ajeitando minha mudança, e aí saiu o resultado que eu tinha passado. Nossa. E aí, já fiquei feliz e tal, mas assim, eu já sabia que não ia subir. Sabia. E eu passei num serviço que não era credenciado pela SBA. Né? E aí já era um critério que pesava meu, muito, tudo. Que você já tinha elencado, né, que esse era um critério importante. Exato. Inclusive, gente, se eu falei alguma coisa errada sobre o leilão, até hoje eu não entendo muito bem. Foi uma tentativa de explicação. Até hoje a gente talvez não sei. Seguimos tentando aprender e entender. Se alguém quiser explicar melhor, fica à vontade. Mas enfim, e aí eu soube que passei, mas você tem já a possibilidade de desistir da vaga lá na hora. Aí eu entrei no aplicativo, no site, já desisti da vaga e ocorre vários leilões até que todas as vagas sejam preenchidas. Entendi. Então, no segundo leilão eu já não entrei. E aí seguiu, né? E aí, Elo, enfim, finalmente na sua tão sonhada anestésio, né? Chegou. Mas chegou também com mudança, outro estilo de vida, outra cidade. Quais foram, assim, os maiores desafios que tu estás enfrentando, talvez, até agora? Enfim, nessa mudança de vida, né? E se tornar R1, residente. Nossa, se tornar R1 é uma felicidade muito grande. Porque eu lembro o quanto que eu pedi pra ser R1 em 2023. Eu quis tanto ser R1. E aí, quando vai passando os meses de R1, você pede muito pra ser R2. Que você não aguenta mais ser R1. Gente, melhor definição do R1. Gente, olha, não é fácil. Não é fácil. Porque é aquela coisa, você é a base da cadeia, né? Então, acaba que é pesado. É pesado. A rotina é pesada, não adianta. E aí, e somado a tudo isso, eu tava saindo da minha cidade, saindo da casa dos meus pais. Da zona de conforto. Né? Da rede de apoio eu nunca morei sozinha na minha vida. Nunca organizei. Tipo assim, eu sempre tive os meus pais lá comigo, eu sempre tive todo esse privilégio. Então, eu não... Foi uma mudança totalmente na minha vida, assim, muito da água pro vinho mesmo. E foi difícil no início me adaptar a isso, sabe? Claro. Por exemplo, as coisas de casa. Tipo assim, quando quebra alguma coisa na minha casa, se eu não consertar, não vai, sabe? Ou milagrosamente, se ajeitar, não vai. Ou se meu pai ou minha mãe não vierem me salvar, sei lá, uma coisa ali que quebrou que eu não consegui consertar, eles me ajudaram, não vai rolar. Se a pia estiver cheia de prato, vai continuar como cheia de prato. Se a roupa não for lavada, vai continuar sem estar lavada, e é isso. Então, é uma mudança muito grande. E você conciliar a rotina da residência, os plantões da própria residência, os estudos, porque a gente tem que estudar, porque a gente tem prova. Então, assim, é uma coisa que não tem muita opção, a gente tem que estudar. Porque a gente tem prova trimestral. Não dá pra ir levando, né? Não dá pra ir levando. Tem que estudar. Tem que estudar, porque você vai ser cobrado. Acho que talvez na residência que você não tem essa cobrança, você não tem provas, né? Uhum. Que são provas que não são simples provas avaliativas folclóricas ali. Claro. Você vai repercutir no seu futuro. Então, essa nota está sendo registrada lá na SBA. Né? E isso vai repercutir no seu R2, no seu R3, você se formando, você vai receber o título ou não. Então, é aquela coisa, tem que se esforçar. Muitas vezes a gente não consegue, sinceramente. É uma rotina muito cansativa. Então, você vai tentando manejar ali, e às vezes não sai como planejado. Claro. E a gente vai indo, e conforme dá. Como é essa distribuição da tua residência, né? Mais ou menos assim, o R1 fica mais assim, tem essa função, no R2 muda isso, como é? Então, a maior mudança em relação ao R1, R2 e R3 na minha residência é porque é o seguinte, a minha residência engloba muitos hospitais. Então, assim, eu entrei para a residência pela Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa, mas o meu CET é o CET João Pessoa. Então, aos olhos da SBA, nós somos uma residência só. Tanto a Secretaria Municipal de Saúde quanto a Secretaria Estadual de Saúde. Somos todos uma residência só. Então, a Secretaria Estadual, no ano que eu fiz, se eu não me engano, foram 5 vagas, e a Secretaria Municipal 2 vagas. Então, esses 5 mais esses 2 são
iguais. E a mesma residência, entendeu? Digamos assim, mas provas diferentes. Acho que foram 4 vagas na estadual e 2 na municipal. Mas provas diferentes. Provas diferentes, mas a gente entra na mesma residência, no mesmo CET. Então, somos o CET João Pessoa. E lá na Paraíba, nós temos 2 CETs, né? 2 CETs reconhecidos pela SBA. O CET João Pessoa, que é o nosso, que é o mais antigo, que tem como hospital, assim, principal, que a gente fica mais, que é o Hospital de Trauma. E o CET UFPB, né? Que tem como hospital, escola, que o deles é um pouco mais restrito, porque eles ficam mais no hospital universitário, né? Entendi. O HU, que a gente chama lá. Então, são esses 2 CETs. E aí, a gente roda em muitos hospitais, porque a gente roda em toda a rede estadual de saúde e toda a rede municipal de saúde. Então, todos os hospitais municipais e estaduais, a gente acaba que roda lá, entendeu? Então, os hospitais têm perfis diferentes. Então, aquele hospital tem cirurgias mais complexas, como, por exemplo, o Hospital Metropolitano lá é um hospital, assim, caramba, tem cirurgias muito complexas lá. Tipo aquelas cirurgias, assim, que todo mundo acha meio mágico. Tipo, cirurgia neurológica que o paciente faz cirurgia acordado, sabe? Sim. Aquela cirurgia que a cabeça tá aberta, estão mexendo lá no cérebro e o paciente tá tocando violão, tá cantando, tá lendo um poema, sabe? Isso é mágico. É mágico e faz eu brilhar meus olhos pra anestesiologia. Como é que pode uma pessoa tá com a cabeça aberta, estão mexendo no cérebro da pessoa e a pessoa tá acordada. Falando. É a mágica da anestesiologia, mas não dá. A melhor especialidade, não tem como. E aí, pronto, é um hospital que tem cirurgias muito complexas, que tem muita cirurgia cardíaca, são cirurgias muito complexas. Então, é um hospital que a gente não vai no R1, né? Não faz nem sentido. Claro. A gente vai fazer o que lá? A gente não vai entender nada. Então, são hospitais que a gente roda no R2 e no R3, esse hospital, por exemplo. Então, vai mudando assim. Então, por exemplo, o hospital... Pela complexidade. Pela complexidade. Então, por exemplo, o Hospital Arlinda, acho que, se não me engano, Arlinda Marques é um hospital que é mais pediátrico. Então, é muito cirurgia pediátrica. E a gente não vai lá no R1. A gente vai mais no R2 e no R3. Porque pediatria é um outro mundo, né? Claro. Também gestante, obstetrícia, a gente vê mais no R2. Então, assim, na minha residência, que a gente vê muito no R1 e que é o carro-chefe da residência como um todo, é neurocirurgia, ortopedia, muita ortopedia, até porque a gente tá num hospital de trauma, né? Naturalmente, então, tem muita. Eu faria um paralelo, assim, né? Um pouco com a restauração daqui de Pernambuco. Então, é o principal hospital de trauma da Paraíba. Então, chegou, traumatizou, caiu de moto. Aquela coisa, né? Que a gente sabe. Sim. Vai pra lá. Então, sempre é um paciente que vai ganhar uma cirurgia ortopédica, que vai ganhar uma cirurgia, às vezes um TCE grave, uma neurocirurgia. Então, o que tem muito na rotina do trauma é neurocirurgia, ortopedia, cirurgia bucomaxilo, cirurgia plástica, que às vezes precisa fazer enxerto de alguma coisa, né, de um trauma, tudo, cirurgia torácica e acho que é isso, assim, de maior, que fazem mais. E aí a gente roda mais nesses hospitais. Então, as anestesias que a gente entra mais em contato, que faz mais, são anestesias gerais, raquianestesias e bloqueio de membros. Então, assim, bloqueio de plexo braquial para poder operar aquele braço, né? Então, são os procedimentos que a gente faz o tempo todo, o tempo inteiro. O tempo inteiro. E aí, o teu primeiro procedimento, assim, na anestésio, a sensação foi... Nossa. Olha, primeira coisa que a gente começa a apanhar na residência de anestésio é pegar acesso periférico. Gente... Tem que começar de baixo, a gente pega muito e a gente não sabe. Como médico, a gente não faz muito. A gente não faz, né? Praticamente não faz. Então, aprendi mesmo a pegar acesso periférico, porque a gente faz o quê? No segundo período da faculdade, a gente pega um acesso periférico no boneco. Isso. Ou talvez no coleguinha, se ele deixar, né? E pronto. A experiência de acesso periférico da gente é essa. Porque na rotina médica, quem faz normalmente é o pessoal da enfermagem. Então, e o anestesista pega muito acesso periférico, principalmente acessos periféricos difíceis de pegar. Porque ali na sala de cirurgia, a gente tem que ter um acesso. Se você tá com um paciente e você não tem um acesso, parece que você não tá com um paciente, porque tem que ter uma via ali para fazer uma medicação rápido, tudo. Então, tem que ter o acesso. Então, os primeiros acessos que eu fui fazer, estourei todas as vezes. Gente, é uma coisa que só pega com a prática. E aí, pronto, já fui pegando acesso, a gente já vai pegando prática, tudo. Mas o primeiro ato mesmo anestésico foi a raquianestesia, né? A famosa hack. Gente, quando você faz a primeira hack, você fica, poxa, é isso. Começou. Eu tô fazendo anestésia. E isso, gente, não vai demorar muito não, tá? Quem vai entrar aí pra residência de anestésio vai ser nos primeiros dias.
No segundo ou terceiro dia você vai fazer uma hack, com certeza. E daí em diante, olha, você vai fazer muitas, vai cansar de fazer, que é muita vez. E a curva de aprendizado, tu acha que é maior quando? Exatamente assim. Caramba, depois de 2, 3 meses da residência, eu já era outra pessoa. Muda muito, né? Eu costumo brincar que eu achava que eu era médica. Eu não era. Eu juro. É uma máxima, assim, que eu uso, mas que é um pouco de verdade. Porque, poxa, você muda seu pensamento, você fica muito mais desenrolado, porque você precisa ser desenrolado, sabe? Às vezes tem coisas que, sei lá, tipo, o preceptor foi resolver uma intercorrência ali, e você, às vezes, tá lá com aquele paciente, e você não dá nem tempo de chamar ninguém, você tem que fazer alguma coisa e ajudar tal, e você vai criando essa independência naturalmente, sabe? Independência essa que eu acho que nenhuma outra experiência sem ser a residência médica lhe dá, sabe? É essa independência, é essa proatividade, essa forma de fazer as coisas, sabe? Então, eu mudei totalmente, é absurda a mudança, eu acho que a residência médica é uma virada de chave para qualquer médico, seja qualquer especialidade que for, sabe? Se for anestesia, se for dermato, se for psiquiatria, se for qualquer coisa, você passou pela residência, você sabe que você vira outra pessoa. Outra pessoa. E por que tu acha que a residência médica, assim, vale a pena, vale todo esse esforço que a gente faz, sabe? Vale toda essa abdicação, superação que a gente tem que passar e enfrentar erros e assim, enfrentar às vezes, assim, críticas que as pessoas vão vir dizer, mas tu vai tentar e vai estudar e vai abdicar e vai deixar de fazer isso pra estudar pra algo que você nem sabe se vai passar. Por que tu acha, Lu, que vale a pena seguir esse caminho? Caramba, vale muito a pena. Quando você realmente tá fazendo aquilo que você gosta de fazer, você vê como vale a pena. Principalmente depois de tudo que você passou. Principalmente quando você estiver passando por momentos difíceis na própria residência, lembre quanto você pediu por isso. Sabe, é uma coisa que o pessoal acha que a luta acaba quando você passa. Acaba uma grande luta, sim. Mas ainda vão vir muitas outras lutas, sabe? Lutas para permanecer na residência às vezes. Tipo, tem gente que, dependendo do serviço, de onde está, às vezes pensa até em desistir, sabe? Porque realmente não é uma coisa fácil. Residência dá trabalho de fazer. É difícil de passar, é difícil de terminar, sabe? Você não tem muito tempo de fazer outras coisas, sabe? Então, assim, não é todo mundo que está disposto. Às vezes não é todo mundo que consegue. Porque tem gente que simplesmente tem que pagar suas contas, não tem como parar para poder estudar, para entrar na residência. Porque, quer ou não, são anos de muita abdicação. Então, não é todo mundo que pode fazer isso. Mas quem pode, gente, assim, façam, vale muito a pena. É uma mudança de cabeça totalmente, é uma mudança de vida. É uma virada de chave. Uma virada de chave muito grande. Você sente até que você dá uma assistência melhor aos seus pacientes. Você virou outra pessoa, pô. Eu sinto que parece que eu virei médica. De fato agora. É muito bom. Elo, e pra gente finalizando, um conselho aí pra quem tá nessa jornada, né, de em busca da sua vaga da residência. A gente sabe que cada ano fica mais difícil, só que a gente que tá desse lado aqui tá fazendo muito esforço pra se manter na residência, mas a gente sabe que tá valendo a pena. Exato. E que demanda muito esforço mesmo, assim. Mas o que é que você diria pra essa pessoa que tá pensando inclusive em anestésio lá na frente, se inspirando em você agora? Então, é aquela coisa, quando a gente tá na residência, tem momentos difíceis, momentos de muito esgotamento físico, mental, mas você tá na residência, você já tá lá dentro. Então, agora é você seguir o caminho para poder finalizar e receber ali o seu título de especialista. Mas, às vezes, você tá se preparando para prova de residência e é um fim ali um pouco incerto. Um pouco não, totalmente. Você se prepara muito, você se esforça muito para uma coisa que no final pode não vir, né? Que é a aprovação. Então, é uma coisa incerta, totalmente incerta. A gente tem que sempre estar se lembrando de que a gente não tem controle de tudo. Mesmo que a gente faça tudo certo. É igual a medicina, né? É igual a medicina. Você vai fazer tudo certo e às vezes vai dar errado, né? Então, a preparação para a residência é a mesma coisa. Às vezes você faz tudo certo e às vezes dá errado. E a gente tem que ter noção. Pô, deu errado porque realmente eu não fiz o suficiente, ou deu errado porque simplesmente as coisas acontecem. Então, é muito difícil. E às vezes parece uma coisa muito longe, principalmente se está no início do ano. Você acha, caramba, eu tô me esforçando, mas eu quero que chegue logo, eu quero fazer as provas logo, eu quero passar logo, sabe? E é muito difícil se manter focado nessa época. Então, e às vezes você tá no final do ano, você sente que não fez o suficiente, quer voltar. Ai, meu Deus, eu devia ter feito mais coisa, tipo em abril. Em abril, eu devia ter feito mais questões, sabe? Bom, não dá mais pra voltar, né?
Agora estamos em agosto, mas em breve chegamos em setembro, tá chegando as provas aí. Então, é aquela coisa, trabalha com o que você tem agora. O que é que dá pra fazer? Eu acho que é importante investir numa revisão. Eu acho muito importante investir numa revisão. Fazer o estudo direcionado. Agora, tá no final do ano, tá na reta final. Não dá pra estudar tudo. Às vezes a gente fica querendo revisar tudo e não revisa nada. Então, entenda que você não vai conseguir revisar todos os assuntos. Não dá. Você vai revisar os principais. Você vai fazer as questões principais. Você vai fazer bastante questão, que é o que importa agora nessa reta final. Foca nas questões. Foca no teu N. Aumenta o teu N o máximo que der. Estica o elástico o máximo que der, que são os suspiros finais. E confia, sabe? Confia e não acho que ser aprovado na residência, principalmente para quem está tentando uma vaga numa residência que é concorrida, que você vê ali em algumas bancas, poxa, 60 por vaga, sabe? Então, assim, poxa, você pensa, caramba, não é possível. Impossível, eu sou uma pessoa muito normal para passar numa coisa dessa. Isso foi uma coisa que me veio muito à mente durante a preparação. Sim. Então, esquece isso. Esquece. Eu, principalmente, quando estava me preparando, eu não tinha uma pessoa para me comparar. Nenhum dos meus amigos próximos estava se preparando para residência. Era eu e eu. Eu não tinha uma pessoa para fazer um grupo de estudo. Uma pessoa para comparar. Quanto é que tu fez no simulado? Eu fiz tanto. Quanto é que tu fez? Uma pessoa que tivesse o mesmo objetivo que eu. Não tinha. Meus amigos próximos da faculdade estavam trabalhando, seguiram outros caminhos. E eu que estava ali querendo a residência e eu não tinha com quem me comparar. Então, eu tinha muito medo de não estar fazendo o suficiente. Mas, se você está fazendo o seu máximo, esse é o suficiente, sabe? Esse é o suficiente. E confie, não acho que aquilo é muito pra você. Nunca acho que é muito pra você. Porque isso vai destruir a sua produtividade. Não acho que é muito pra você. Nada é muito pra você. Eu achei muito... Eu já achei que medicina não era muito pra mim. Eu achei que era demais pra mim. Sim. E sou médica hoje. Eu achei que entrar na residência de anestésio era muito pra mim. Estou na residência de anestésio hoje. Então, de verdade... sem falsa modéstia, simplesmente esqueça isso de achar que algo é demais pra você. Não é. Se você estiver disposto a lutar por aquilo, vale a pena. Continua. Ah, perfeita! Vamos! Elô, obrigada pela sua presença. Eu amei, obrigada. Foi muito bom. Eu acho que é muito massa, assim, você vir hoje. Eu lembro quando você passou, eu lembro quando você mandou uma mensagem pra mim, falou coisas maravilhosas, como você foi super gentil hoje, falou. E às vezes, assim, a gente não tem noção de que uma palavra, uma dica, uma coisa pode ajudar tanto a outra pessoa. Eu também passei por isso, né? Pessoas também me ajudaram, amigos me ajudaram também. E às vezes é uma palavra de força, é uma dica, é uma estratégia, por menor que seja, mas que vai impactar e vai mudar mesmo e vai, assim, abrir caminhos. Uhum. E é isso que a gente quer aqui no podcast, né? Sim. Trazer histórias de vida, assim, de muita superação, de muita desenvolvimento, assim, profissional, mas pessoal também. E você vê que esse processo de busca da residência é muito único e, assim, é muito valioso. Não é somente sobre residência médica. É sobre vida, é sobre, enfim, evolução mesmo da gente e troca também. Então, obrigada pela sua disponibilidade. Muito obrigada. Estar aqui hoje. Tenho certeza que vai impactar muito quem tá aí do outro lado, principalmente quem quer anestesia, né? Porque o brilho do olhar dela, minha filha, já tá aqui, ó, brilhando, contando tudo, todas essas histórias. Obrigada pela sua presença, obrigada por ter vindo até aqui no estúdio. Tô muito agradecida, de verdade. Gratidão pelas muito palavras. Obrigada pelo convite. Amei. Vai ser um anestesista incrível. Enfim, já é. Amém. Só tá agora se concretizando. Gente, obrigada, né, por você estar aí ou assistindo a gente ou ouvindo a gente no Spotify, né? Dê as 5 estrelinhas, que isso é muito importante pra gente. Comente, compartilhe com quem precisa ouvir e aprender com o Elô também, assim como eu aprendi. E é isso. Obrigada, Elô. Obrigada a todo mundo e até o próximo episódio. Obrigada.